Santo de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Convidamos aos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Nós leremos no capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Atos, capítulo 9. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 9. Atos, capítulo 9. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, ó Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, poderoso Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a sua misericórdia mais uma vez. Abre, Senhor, o nosso entendimento, quebranta o nosso coração. Ó Deus, nos reveste, ó Pai, do poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, inunda, Senhor, o nosso coração com a verdade do Senhor. Nos lembra, Senhor, o Teu chamado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. O título da mensagem de hoje que eu proponho aos irmãos é O Chamado de Jesus. Esse é um texto muito conhecido, todos nós em algum momento da vida já ouviu quando era criança, já leu. Ontem mesmo no trabalho com as crianças, lá na Associação de Moradores do bairro Santa Cândida, por meio da Igreja Olaria, da Igreja Presbiteriana Olaria, a nossa irmã Rosana contou exatamente esta história para as crianças que estavam lá. Eu até brinquei com o Bruno, né? Falei, Bruno, ela vai pregar tudo que eu vou falar. De Bruno, vai tirando ideia, né? Vai ouvindo. E nós desde crianças ouvimos que Saulo, depois chamado Paulo, ou o nome hebraico, o nome latino, foi chamado pelo Senhor. A partir do capítulo 4 do livro de Atos, Lucas relata a perseguição da igreja. Ele começa a contar e bem detalhadamente as coisas que aconteceram, o quanto o ódio daqueles que odeiam a Deus, o quanto eles se enfurecem quando a igreja ela toma o seu lugar, ela transforma a sociedade, ela prega a salvação, ela transforma a vida de pessoas, ela cura, ela expulsa demônios, ela age como agente de transformação na sociedade, e isso trouxe os revoltados contra o Senhor a perseguir. Isso fez com que os homens se levantassem contra a igreja do Senhor e, botando no cárcere, os açoitassem. Os mais para frente, depois, também foram colocados para morrer por feras, a gladiar pela sua vida, com um preço: negar Jesus. E nenhum cristão fez isso. A igreja do Senhor, ela permaneceu triunfante por meio dos servos que foram usados pelo Senhor, servos que estavam na missão pelo Senhor. E Saulo era aquele que perseguia. Então ele resolve ir para Damasco, porque ele sabia que lá a igreja estava se levantando, a igreja estava se fortalecendo. Então ele pede carta adiantada ao sumo sacerdote para que ele pudesse ter uma carta branca para prender, levar tanto homens quanto mulheres. E é interessante porque Saulo ele consentiu com a morte de Estevão.
alguns domingos atrás, na nossa caminhada no livro de Atos, que hoje chega no capítulo 9, nós passamos pela história de Estevão, enquanto estava sendo apedrejado e orando pelos seus malfeitores, vendo a glória de Deus, vendo os céus abertos, e Saulo é citado naquele texto. Ele estava lá e ele recebe de presente as vestes de Estevão. Ele estava lá no dia. Nós olhamos para a história do mundo hoje e nós percebemos o quanto isso continua ainda acontecendo. Quanto os homens e mulheres são caçados por ser cristãos. Nós ouvimos aos nossos adolescentes aflitos, porque na escola deles já está se levantando a perseguição, porque eles não são iguais aos seus colegas de turma. Eles são diferentes. Nós conversamos com os irmãos da igreja, nós sabemos o quanto nossos irmãos sofrem no mercado de trabalho, sofrem com seus colegas de empresa, porque são perseguidos e sofrem chacotas por pregarem o nome de Jesus e não assumirem as práticas dos demais. Nós percebemos Deus chamando sempre homens e mulheres, revelando a sua palavra, Jesus, o próprio Deus, se revelando e vocacionando aqueles que são seus. John Stott diz: para sermos convertidos, não é necessário sermos atingidos por uma luz divina, ou cairmos no chão, ou ouvirmos nosso nome sendo falado em aramaico. Assim como não é necessário viajarmos para o ponto exato daquela estrada de Damasco. Stott, comentando esse texto, ele diz que nós não precisamos ir lá naquele lugar que está acontecendo, o que aconteceu isso para provar de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor, ou abrir os nossos ouvidos para o nosso Deus, e então provar das maravilhas que o Senhor tem proposto para aqueles que são seus servos. Tempos atrás, houve nós não temos certeza ainda, mas teoricamente aconteceu supostamente um avivamento nos Estados Unidos, e eu vi muitas pessoas comprando passagem aérea, pagando fortunas por passagem em cima da hora, para ver o que estava acontecendo lá em Aylesbury, porque estava acontecendo um avivamento, um culto que não acabava mais, pessoas quebrantadas, chorando, confessando pecado. E aí eu fiquei pensando assim, por que essas pessoas não oram para o Senhor fazer aqui? No momento, até a gente estava próximo do nosso retiro, e então na abertura do retiro da nossa igreja, eu citei isso. Porque nós buscamos o lugar onde nós pensamos que está acontecendo, e não buscamos ao Senhor onde nós estamos vivendo. E sabe o que é extraordinário, irmão? O Senhor, quando você não vai, Ele te busca. Quando você está com preguiça, quando você não quer fazer a obra do Senhor, Ele te chama pelo nome, Ele fala: Renato, você vai me servir, porque eu te amo, eu morri por você. O servo do Senhor, ele não consegue ficar esquentando um banco. Um servo do Senhor, ele não consegue viver de qualquer jeito. Um servo do Senhor, ele busca a vontade do Senhor. Deus continua chamando homens e mulheres para servi-lo, assim como Ele chamou Saulo nesse dia, e nós somos chamados por Cristo para servir. E em primeiro lugar nesse texto, nós vemos o chamado de Jesus, enquanto estamos fazendo o ordinário da vida. Saulo estava fazendo o ordinário da vida. Ele não estava preocupado se no caminho de Damasco ele encontraria com Jesus, ou se houvesse uma possibilidade disso. Não, ele pediu uma carta, ele queria fazer o que ele fazia de melhor. Enfurecido, prender cristão. Versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Alguns comentaristas vão falar que Paulo, ou Saulo até aqui então chamado, ele estava aspirando perseguir como uma besta, como uma fera, como um boi selvagem. Ele queria prender, ele queria parar aquilo que incomodava a sua religiosidade. Era esse o intento dele. E com esse intento no coração, o Senhor chamou para servi-lo. Como Paulo mesmo diz em seus escritos, ele diz que ele estava demasiadamente enfurecido, perseguindo o cristão. Ele estava no direito dele. Paulo, ele nasceu em Tarso, capital da Cilícia, e era um importante centro cultural do Império Romano. Era uma pequena Atenas, aquele lugar considerado como um local de aprendizado. E lá Paulo se familiarizou e aprendeu sobre a filosofia e poesia dos gregos. Também Paulo era cidadão romano, mas também era judeu.
Ele vai ser educado aos pés do mestre Gamaliel em Jerusalém, onde recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa, era adepto da ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus. Ele era um bom cidadão romano, ele era um bom cidadão judeu, ele era alguém visto pela sociedade com toda a autoridade para fazer o que ele fazia, e com todo esse orgulho no seu coração, ele pega aquela carta para buscar e prender aqueles que ele odiava por odiar ao Senhor. Queridos, e é nesse momento que o Senhor age na história. Algumas vezes nós também não queremos servir ao Senhor. Algumas vezes nós só queremos viver o ordinário da vida. Nós só queremos estudar, trabalhar, ficar bem-sucedido financeiramente e viver para a minha glória. E no domingo eu vou para a igreja cultuar com meus irmãos. Mas não quero fazer mais nada não, quero somente fazer isso. Não me preocupo com outras coisas, afinal eu tenho a minha vida para viver. Assim Saulo estava vivendo. Um bom cidadão romano, um excelente fariseu, que cumpria o rigor da lei, que tinha carta branca para prender. Algumas vezes nós nos comportamos igualzinho ele, com uma dureza no coração, com alguma coisa que nos leva a um ideal, e então nós cumprimos o rigor da lei que está no nosso coração sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. Tudo que Paulo pensa, tudo que ele diz, tudo que ele faz é dominado pelo desejo de aniquilar os seguidores de Jesus, munido com aquela carta para prender os cristãos de Damasco, respirando a ameaça de morte, com o único objetivo de prender homens e mulheres que sirvam ao Senhor. Mas no momento da conversão de Paulo, ou até aqui chamado Saulo, é interessante que ele não estava no templo, é interessante que ele não estava na sinagoga, é interessante que ele não estava perante alguém influente de Roma. Ele estava fazendo o ordinário da vida dele, que era cumprir o rigor da lei que estava no seu coração. E o Senhor o chama neste momento. O Senhor não chamou na igreja, o Senhor não chamou na sinagoga, o Senhor não chamou como num lugar onde ele entendia ser santo. O Senhor o chamou no meio do caminho, enquanto ele fazia o que ele estava fazendo. Queridos, eu tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos do Senhor. Eu tenho certeza que em algum momento da vida nós já provamos, já ouvimos o Senhor nos chamar, mas a dureza do nosso coração algumas vezes atrapalha ouvir esse chamado do Senhor, porque o pecado ele nos afasta da vontade de Deus. Saulo estava envolto totalmente em seu pecado, vivendo para a glória dele. Um comentarista chamado Matthew Henry, ele diz que às vezes a graça de Deus opera nos pecadores quando eles estão fervorosamente empenhados em seus mais desesperados interesses pecaminosos. O Senhor, Ele nos chama onde nós estamos. Ele não nos deixa como estamos, mas Ele nos chama para servi-lo como nós estamos, aonde nós estamos trabalhando, aonde nós estamos vivendo o ordinário, onde eu estou vivendo aquilo que eu quero fazer. É nesse momento que o Senhor nos chama. Eu tenho certeza que hoje é mais uma vez que o Senhor nos chama a atenção para olharmos para a vontade do Senhor, para lembrarmos do primeiro amor, para você lembrar o dia que o Senhor te chamou para ser servo, o dia que o Senhor te vocacionou, o Senhor mudou a tua história. Você estava vivendo no ordinário, vivendo da forma como você pensava que era para viver, e o Senhor chamou você pelo nome e falou assim: a partir de hoje você vai viver diferente. Talvez seja hoje que o Senhor está trabalhando e cuidando do seu coração, para você ouvir a voz do Senhor e para do que você está fazendo. Não é a minha vontade para você, eu tenho muito mais, mas não é o caminho que você está seguindo. Você está seguindo um caminho que é o do pecado do seu coração, e eu tenho coisas maiores para você viver para a minha glória. Assim disse o Senhor. Saulo era perseguidor, implacável, estava interessado em banir o cristianismo da história. Mas o Senhor estava interessado na vida dele. O Senhor matou o seu único filho, Jesus Cristo, para que Saulo conseguisse ouvir a sua voz e então fosse alguém que mudou a história do cristianismo. Vocacionado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, pregou o Evangelho, plantou igrejas, foi um verdadeiro servo do Senhor. Ele não aceitava que os cristãos anunciassem a ressurreição. Ele ficava desesperado por alguém falar que alguém que foi morto de forma humilhante na cruz pudesse ser o Filho de Deus, o Messias prometido. Ele não acreditava em nada disso, mas o Senhor o encontrou e o Senhor o chamou.
Hernandes Dias Lopes diz que talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja depois de Pentecostes. Nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo. Olha só que paradoxo. O homem que tinha carta branca para aprender, para açoitar, agora era aquele que transformou a vida de muitas pessoas pregando o Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, envergonhado pelo Evangelho, sabendo que o ódio que ele exercia sobre a vida dos outros, agora ele sofreria. Queridos, que extraordinário é viver para a glória de Deus e deixar a nossa vanglória de lado. Jesus restaurou a alma que vagueava perdida, que vagueava aflita, que vagueava cumprindo com rigor uma religiosidade morta, sem piedade nenhuma, vivendo somente pelo poder da lei. Este homem foi transformado pela restauração da Boa Nova. Jesus Cristo, o nosso Salvador. A minha vida tem jeito, o meu casamento tem jeito, o meu filho tem jeito, a vida de quem eu amo tem jeito, mas ela só pode ser transformada por Jesus. Não é pelo meu muito falar, não é pelo meu muito querer, só pode ser transformada pelo poder de Jesus. Saulo foi transformado pelo poder de Jesus. Ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Ele teve um dia marcado na sua vida, onde foi um divisor de águas, antes e depois do caminho de Damasco. O Senhor, mesmo deixando ele cego, abriu os seus olhos e ele viu a glória de Deus. Queridos, isso não é uma história que aconteceu no passado e não acontece mais. O Senhor está chamando eu e você. O Senhor está querendo trabalhar em nossas vidas, no ordinário onde nós vivemos, na rotina que nós temos, no despertar do relógio pela manhã, com todos os afazeres que nós temos. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. E o Senhor nos chama nesse momento, onde nós estamos vivendo o ordinário, onde nós não vemos outra saída, a não ser servir ao Senhor, onde nada mais faz sentido, a não ser cumprir com a vontade de Deus. Quantos de nós já esquecemos disso? Quantos de nós já ouvimos um chamado do Senhor? Entendemos que somos vocacionados, mas não queremos ouvir, eu quero deixar para depois, eu preciso fazer algumas coisas. É extraordinário, é muito bonito ver os nossos jovens voltando de retiro. Nessa viagem que nós fizemos para o Rio Grande do Sul, foi pregado sobre chamado, sobre servir ao Senhor, e alguns voltaram com o coração ardendo novamente, entendendo um chamado, uma vocação do Senhor, para ser missionário, para ser pastor. Logo em breve nós enviaremos mais jovens para o seminário aqui, em nome de Jesus. Mas também chamando para servir ao Senhor, aonde foi vocacionado para trabalhar, com a profissão que tem, servindo ao Senhor com tudo que o Senhor tem colocado em suas mãos, e alegres por isso. Algumas vezes nós nos esquecemos que o Senhor também nos pegou numa intercessão, assim como foi feito com Saulo. É muito perigoso, queridos, nós nos tornarmos pessoas religiosas, assim como Saulo vivia antes de conhecer ao Senhor. Vivermos um rigor da lei, não entendermos a missão do Senhor, coração endurecido, esquecermos o que o Senhor tem para nós. Mas esse texto nos lembra e demonstra que todas as coisas têm jeito, que não há coração ruim, pecador, que não possa ser amolecido, que não possa ser revigorado, que não possa ser transformado pelo poder do Evangelho, quando tem um encontro verdadeiro com Jesus. Guarde isso no seu coração, querido. Tem jeito para a nossa vida, vale a pena viver para o Senhor. Jesus está nos chamando hoje para viver para Ele. Saulo estava vivendo o ordinário de sua vida e Jesus tinha planejado o extraordinário. Em segundo lugar, nesse texto, nós vemos o chamado de Jesus de forma extraordinária. Versículo 3 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu fico imaginando esse momento. Temos filmes, séries que falam sobre temas bíblicos, e eu fico imaginando este momento. O tremor que não chegou no coração de Saulo, ao ouvir a voz do Senhor, ao ver o Senhor. Algumas vezes nós ouvimos, desde pequeninos, histórias que não estão na Bíblia, ou coisas que aconteceram, mas não como nós lembramos. Não foram somente um par de cada animal que entrou na arca. Não foi uma baleia que engoliu Jonas. E o texto não fala que Paulo caiu do cavalo.
E muitas pessoas sempre citam, o Paulo caiu do cavalo, mas o texto diz que ele caiu com o rosto em terra. Ele caiu com o rosto em terra, porque nenhuma teofania, que é quando a presença de Deus, ou quando Deus pessoalmente fala com os seus, não há nenhuma teofania onde alguém não fique com o rosto em terra. Não houve nenhuma teofania na história dos homens do Senhor, onde o pecado não foi confrontado, onde o temor não chegou no coração, e com Saulo não foi diferente. Ele estava adiantado no seu caminho, estava quase chegando no seu objetivo de vida, ou no objetivo da sua semana, ou no seu alvo traçado. E o Senhor falou assim: filhão, até aqui você fez o que você queria, mas eu tenho mais para você. Eu tenho uma vida difícil, mas que é para a minha glória. Eu tenho uma vida que talvez não é atrativa aos olhos deste mundo, com toda certeza não, mas que vale muito a pena, porque é para servir ao Senhor com toda a disposição, com todo o temor e tremor. Nesse texto nós temos mais uma passagem que nós vemos o Senhor agindo na história. Pessoas vivendo o ordinário e Deus chama para o extraordinário. Jesus permitiu que toda a história se desenrolasse na vida de Paulo ou de Saulo, chamado até aqui, para que a glória dele fosse exaltada. Para que aquele homem que outrora perseguidor, temido pelos cristãos, até depois no desenrolar da história, Ananias vai ficar morrendo de medo de ir lá orar, e o Senhor mandando ele orar, porque ele era alguém que perseguia, era alguém que castigava, era alguém que se alegrava em ver o sofrimento do cristão. Agora ele sofreria pelo Evangelho. Paulo teve encontro com Cristo ressurreto. Ele ouviu a voz do Senhor. Paulo mesmo diz que Deus se revelou, que revelou seu Filho, e ele vai além, ele fala em ver Jesus. Hernandes Dias Lopes diz que a conversão de Paulo é uma evidência insofismável da graça soberana de Cristo. Ele não se decidiu por Cristo, estava perseguindo a Cristo. Foi Cristo quem se decidiu por ele. Foi Cristo quem se decidiu por nós. Nós não temos a capacidade, nós não conseguimos chegar até os pés de Cristo se Ele não nos chamar, se Ele não se revelar para nós. Nós não conseguimos ter esse chamado livre-arbítrio para chegar no Senhor. É o Senhor a quem nos chamou. Quem tomou a prerrogativa da história de enviar o seu Filho foi o nosso Deus. Quem morreu na cruz, tomando a decisão, foi Jesus. E agora só nos cabe, como servos, reconhecer isso. E vivermos para a glória do Senhor, assim como o Saulo nesse dia foi resgatado, e como nós, eu tenho certeza, também fomos resgatados. Mas fomos resgatados com uma missão, fomos resgatados para servir ao Senhor, somos resgatados para provar de grandes coisas do Senhor, como Saulo assim também provou. Nós como presbiterianos, como bons presbiterianos, não buscamos ver o agir de Deus pelas emoções. Nós não buscamos somente o experiencialismo, mas ainda assim nós somos sensíveis para ver Deus agindo nas pequenas e nas grandes coisas. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem mais para nós. Graças a Deus a nossa igreja tem crescido, mas Deus tem mais para nós. Graças ao Senhor nós temos conseguido fazer alguma missão nesta cidade de Curitiba, mas Deus tem mais para nós. E eu e você, que estamos sendo chamados pelo Senhor, assim como Ele chamou Saulo, assim como Ele agiu, Ele interferiu na vida de Saulo, Ele interfere também em nossas vidas. No versículo 4 diz: Saulo, por que você me persegue? Jesus confrontando seu coração. E ao mesmo tempo eu convido a cada um de nós a olhar para dentro do nosso coração. Por que muitas vezes nós duvidamos? Por que muitas vezes nós não fazemos? Por que eu faço de conta que não sou eu faço de conta que não estou ouvindo? Por que eu faço corpo mole? Por que eu não sou a favor? Se eu não sou a favor, eu sou contra. O Senhor confronta o pecado de Saulo. O Senhor confronta o pecado dos servos que vão servi-lo a todo o tempo. E o Senhor também confronta o nosso pecado. Qual é a dificuldade que nós temos em servi-lo? Qual a dificuldade que nós temos de largar o ordinário que nós estamos vivendo e buscar viver o extraordinário que é da parte de Deus? A dureza do nosso coração, com toda certeza, o pecado que ainda nos atrapalha. O propósito do Senhor é na vida dos pecadores. O Pai envia seu Filho para salvar pecadores, e esses pecadores são chamados pelo Senhor para servi-lo e então comunicar a outros pecadores. Como aquela máxima que alguns teólogos dizem: pregar o Evangelho é um mendigo, ensinar a outro mendigo
aonde tem o pão. Saulo fez isso. Versículo 5, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Homens de fé provaram dessa revelação especial do Senhor. Abraão teve teofania com o Senhor, Moisés, Jacó, todos eles tiveram encontro com o Senhor. E Saulo foi de uma maneira diferente de todos os outros que até aqui tinham provado. E eu tenho certeza que eu e você também teremos de forma diferente do que os homens do Senhor provaram. Mas nós teremos. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus que vocaciona a sairmos da comorbidade, da zona de conforto e servirmos ao Senhor. É a revelação: eu sou Jesus. Queridos, isso deveria ser suficiente para nós largarmos tudo e servir ao Senhor. Eu sou Jesus. Eu sou quem deu a vida por você. Eu sou aquele que conhece o teu pecado, conhece o teu coração. E mesmo assim eu resolvi te amar de uma maneira que eu entrego a minha vida por você. Como não amar, como não servir a um Deus que faz isso por nós? A dureza do coração atrapalha. A nossa confissão de fé diz que todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em questão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Aqueles que são predestinados, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, eles provam desta graça e dessa salvação. Saulo era alguém escolhido pelo Senhor. Saulo não escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu ele. Você não escolheu Jesus, foi você que escolheu, foi Jesus que escolheu você. Você não aceitou Jesus, você é que foi aceito por Ele. Deus já estava trabalhando na vida de Paulo. Antes dele se render aos pés de Cristo no caminho de Damasco, ele tinha visto um homem de Deus, clamando pelos seus malfeitores, com o rosto resplandecendo a glória de Deus. Aquela oração, alguns teólogos dizem que de alguma maneira ficou reverberando no coração de Saulo, até no momento em que ele encontra o próprio Cristo, e tudo faz sentido, e tudo se faz novo. Então a sua vida é transformada, o extraordinário aconteceu na vida de Paulo e acontece em nossas vidas também, queridos. Jesus se revela para Saulo, Jesus se revela para nós, e da mesma maneira que chamou Saulo para servi-lo, Ele também nos chama para servir hoje. Qual é o seu chamado? Você sabe? Eu tenho uma certeza, não existe um chamado para esquentar banco. É muito confortável, é muito gostoso, ainda mais na nossa igreja, com um banco novinho, gostoso de sentar, mas não foi para isso que você foi salvo. Não foi para isso que Deus interviu na sua vida. Com certeza você tem um chamado. Qual oração ainda lateja no seu coração? O que você viu acontecendo na presença do Senhor, que marcou a sua vida? Assim como Estevão orou naquele dia, que oração você viu? Algumas vezes nós achamos que nós só tem um chamado para missionário e para pastor, mais nada. Mas não, queridos. Existe o chamado para ser servo de Cristo, com aquilo que Ele colocou em suas mãos para fazer. É extraordinário ver em nossa igreja irmãos servindo ao Senhor por meio da cozinha. Quantas coisas deliciosas nós provamos em nossos retiros com as nossas amadas cozinheiras e também na mesa solidária onde é entregue marmita. Quantas coisas maravilhosas as nossas irmãs produzem naquele ateliê para o hospital, para pessoas necessitadas. Isso é um chamado. É um chamado para servir ao Senhor com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E mais uma vez eu pergunto, qual é o chamado do Senhor para a sua vida? Se você não sabe, meu irmão, eu convido você a buscar ao Senhor em oração. Debruçar tempo em leitura da palavra para ouvir do Senhor, assim como Saulo ouviu. Para que você foi chamado? Saulo estava vivendo o ordinário na sua vida, Jesus chamou pelo extraordinário, e em terceiro lugar nesse texto, nós vemos Jesus chamando e mudando o nosso rumo. Talvez no mundo perfeito de Saulo, ele viveria como um bom fariseu, como um bom cidadão romano, e então ele perseguiria, prenderia o máximo de cristão que ele conseguisse, ele exerceria o rigor da lei, ele cumpriria e pagaria seus impostos como um bom cidadão romano. Talvez esse fosse o plano dele,
ser alguém bem-sucedido nas duas sociedades. Mas o Senhor tinha mais para ele. Não era só até ali. Versículo 7 do capítulo 9 diz: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Percebam, queridos, como eu disse, a revelação é especial do Senhor. Os discípulos ouvem a voz do seu Deus, e eles o seguem, e Saulo ouviu, e ele viu. Aqueles homens que viajavam junto com ele, ouviam a voz, mas não viram nada. A palavra de Deus não faz menção a esses homens novamente, não diz se eles foram convertidos por esse dia, não diz se em algum momento eles conheceram ao Senhor e se transformaram em servos, mas até aqui nós vimos somente a dureza de seus corações, que não conseguiram compreender nada do que estava acontecendo, ficaram mudos, ouvindo uma voz sem ver nada e nem ninguém. A nossa confissão de fé também sobre a vocação eficaz, como nós lemos anterior, e agora leremos mais um trecho, diz: os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito Santo, contudo, não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Nós não sabemos se aqueles homens foram salvos, mas até aqui não temos relatos. Então nós temos a certeza que tem pessoas que não serão salvas. Temos a certeza que algumas pessoas terão seu coração duro para sempre, mas nós não sabemos quem são. Ninguém tem uma plaquinha, ninguém tem um QR Code que diz que é salvo ou não. Então a nossa missão como servo é pregar, e a missão do Senhor é chamar os eleitos. A nossa missão é servir ao Senhor. Saulo também não sabia quem eram os eleitos, quem não. No meio do caminho ele foi descobrindo, porque algumas pessoas só trouxeram um problema para ele durante suas viagens, e perseguições e tudo mais. Mas grandes coisas ele provou. Homem que levantou pastores, homem que plantou igrejas, homens que viu a missão do Senhor sendo vivida. A autossuficiência de Saulo acaba no caminho de Damasco, mas ela começa como suficiência no Senhor, vivendo para o Senhor. Aquele caminho mudou o seu rumo, não continuou caminhando para onde ele queria, como ele então caminhava como um adversário de Cristo, mas agora ele estava sendo guiado por outros, humilhado e cego, capturado por Cristo, que é quem a ele mesmo se opunha, e então agora seria servo. Aquele homem que perseguia os cristãos agora estava cego, estava ali numa situação de vulnerabilidade, mas após ter conhecido Cristo, com toda certeza foi um tempo de retiro, onde ele passou 3 dias ali jejuando, seja por choque, ou medo, ou como penitência, ou somente por ter reconhecido quem ele era e precisava mais de Jesus. Ele teve um tempo para refletir, ele teve um tempo para orar, teve um tempo para fazer jejum. O texto diz que 3 dias ele ficou sem comer, e na continuação do texto, quando Deus chama Ananias para orar por ele vai falar assim, que ele vai encontrar um homem orando, e assim ele fez. O caminho que ele queria não aconteceu mais. Até aqui Paulo viveu como ele queria. Talvez até aqui nós estamos vivendo como nós queremos. Talvez até aqui eu consigo viver da forma como eu quero. Mas talvez eu já esteja passando por algumas dificuldades, já estou sendo confrontado pelo Senhor, e a soberba do meu coração ainda talvez resista. Mas, meu irmão, eu tenho uma mensagem para você, que a palavra nos diz hoje. O Senhor não se importa com a nossa vontade. Ele não se importa com o nosso querer, com o nosso tempo. O Senhor se importa com a sua glória, e Ele vai usar a minha e a sua vida para a sua glória. Então o tempo é hoje, queridos. O tempo de ouvir a voz de Deus e seguir esse chamado do Senhor é hoje. Não é quando eu terminar a minha faculdade, não é quando eu conseguir a promoção que eu preciso, quando eu me aposentar, então terei tempo. Sempre nós marcamos uma data para servir melhor ao Senhor. E o tempo é hoje. Saulo não teve a oportunidade de marcar um tempo. Senhor, deixa eu só ir lá então prender aqueles que eu queria, então eu volto lá e depois eu venho te servir, até posso ser preso também. Não deu tempo disso. É instantâneo. O Senhor nos chama hoje para servir o Senhor. Hoje o nosso caminho está sendo mudado. Hoje a nossa rota está sendo transformada
porque é a vontade do Senhor, e nós não fazemos isso como um peso, mas não como um escravo que não tem vontade própria. Pelo contrário, a nossa vontade é então fazer a vontade de Deus, que é a mesma vontade de Cristo. A minha vontade é a vontade do meu Pai. C.S. Lewis, num de seus escritos, ele diz assim: a necessidade não precisa ser o contrário de liberdade. E talvez o homem seja mais livre quando, em vez de procurar motivos, ele pode dizer: eu sou o que eu faço. Eu sou o que eu faço. Saulo era, a partir do encontro de Cristo, o que ele fazia? Um discípulo do Senhor, que pregou o Evangelho, que transformou a cidade, que transformou cidades, que transformou cultura, e que o Senhor usa os seus escritos até os dias de hoje, e nos chama a atenção hoje, que nós somos igualzinho a Ele, e que nós somos chamados igualzinho como Jesus chamou Saulo, e nos chama hoje também. Jesus proporciona liberdade, quando Ele, ainda com os olhos cegos, Ele consegue abrir os olhos pela fé, e ver a glória de Deus, e viver para a glória do Senhor. Saulo foi a maior expressão do judaísmo, antes da sua conversão, e tornou-se a maior expressão de igreja, de servo, de discípulo de Jesus, após a sua conversão. Se alguém falasse para Saulo no dia da morte de Estevão, falou assim: um dia você vai estar no lugar dele. Um dia Jesus vai chamar você num caminho que você vai estar indo, você vai estar quase chegando onde você vai querer. Mas você não vai chegar, porque Jesus vai transformar a sua vida, e você então vai ser um discípulo, com toda certeza ele riria. Ele fala: não, eu que vou fazer isso com quem for cristão. Mas o Senhor tinha algo mais, tinha coisa maior. Ele desejava perseguir, mas Jesus desejava transformá-lo. Ele desejava ser imitador do mundo, mas Jesus desejava que ele fosse imitador de Cristo. Assim também se aplica a nós. Os olhos físicos ficaram cegos, mas os olhos da fé foram abertos. E agora ele pôde ver a glória de Deus. Assim como nós também podemos ver a glória de Deus, também podemos entender a vontade de Deus, quando nós olhamos pelos olhos da fé, quando nós entendemos a vocação do Senhor para as nossas vidas. O impacto do Evangelho transformou a vida e a história da igreja de seus discípulos. Como eu tenho usado meu chamado? Quando estou sendo impactado e como estou impactando a sociedade? Qual é o rumo da minha vida? Após conhecer Jesus, eu estou me comportando como Saulo? Ou ainda estou com o coração endurecido? O Senhor nos chama hoje, para servir hoje. O Senhor intervém no nosso caminho hoje, porque Ele tem um chamado hoje, não é para depois. Assim como foi com Saulo e ainda é, pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Santo Eterno, poderoso, Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo impacto que o Senhor traz aos nossos corações, quando nós lemos uma história tão conhecida, mas o Senhor traz verdades para os nossos corações, sobre vivermos no ordinário, sobre sermos transformados no extraordinário, sobre o nosso caminho ser transformado pelo Teu poder, pela Tua vontade. Senhor, levanta aqui, Senhor, na Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, homens e mulheres tementes ao Senhor. Intervém, Senhor, nos nossos caminhos, para que possamos servir ao Senhor e não à nossa vontade. Que possamos viver para a glória do Senhor, ainda que com perseguições, ainda que com lutas, mas para a glória do Senhor. Que os nossos planos, ó Deus, possam ser deixados de lado. Que possamos servir ao Senhor como convém. Que possamos, ó Deus, entender que a liberdade é viver para a glória do Senhor como servos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos desperta para a Tua obra. Que possamos continuar marchando para a Tua vontade, deixando de lado, Senhor, a nossa, para servir ao Senhor. Abre os nossos olhos da fé, Senhor. Nos enche com o Teu Espírito Santo. Que possamos, ó Deus, impactar na sociedade, assim como Saulo e depois Paulo transformou. Assim como ele agiu, plantou igrejas, levantou missionários, levantou recursos, se dispôs a Te servir, viu a Tua obra ser feita, que possamos nós também vermos o extraordinário do Senhor com novos rumos em nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.